Vamos então fazer nossa revisão, né, com a aula de conclusão. Então olha só, a primeira coisa a imaginar, vamos direto ao ponto, certo? Nós recebemos um tema, redação, certo? A partir do tema nós nos posicionamos, apresentamos nossa tese. Depois disso, 2 parágrafos para o argumento 1, que é o primeiro tópico frasal, né, do desenvolvimento 1. O argumento 2, o tópico frasal 2, no desenvolvimento 2. E isso tudo aqui vai se juntar formando a nossa conclusão. Ok? Então é assim que eu monto a minha conclusão. Tenho que levar em conta tudo que foi falado, tema, tese e os 2 argumentos. Ok, certo? A conclusão ela deve resumir os argumentos que foram levantados, certo? Bom, e se for especiais, por exemplo, é um breve resumo ali, uma síntese. Se for, no caso do Enem, uma proposta de intervenção. Vamos ver aqui o meu exemplo. Eu não vou ler, parem a tela, leiam a redação e na sequência vamos fazer a análise. Bom, já deu tempo para vocês pararem a tela, vamos fazer a nossa análise da redação. No primeiro parágrafo, o aluno deixou claro que o tema são os impactos dos influenciadores digitais no consumo. Quando a gente lê, a gente percebe, fica claro isso aqui, olha só, com a revolução tecnológica, científica, criado nos anos 1970, ele vai falando aqui, fala das alternativas para influenciar, certo? E aí ele fala que as pessoas querem se parecer com seus influenciadores. Então a gente percebe aqui que o tema é justamente esse, impacto dos influenciadores digitais no consumo. Certo? No desenvolvimento do parágrafo, ele diz que os seguidores querem parecer com seus influenciadores. E ele conclui trazendo aqui mudanças na forma de consumo e na moda. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ele fala sobre os efeitos disso, a pirataria, né? Logo no tópico frasal ele fala sobre a pirataria, diz que é o assunto que ele vai tratar, a pirataria. E aí ele vem falar sobre a venda de falsificados e depois, né, que isso é consequência da falta de recursos financeiros das pessoas que compram os produtos e acabam recorrendo aos falsificados. Né? No terceiro parágrafo, ainda na desenvolvimento, né, na introdução ele fala que estamos criando pessoas vazias, sem pensamento próprio. E aí ele explica, né, os impactos só se usa o que os influenciadores usam. Então a pessoa não cria o estilo próprio, quer usar o que o influenciador usa. E aí ele deduz, né, traz a conclusão, dedução, que está se criando uma massa de pessoas sem personalidade, né? Bom, e aí essa foi a tese e os seus argumentos. Então a tese, temos seguidores querem parecer com os influenciadores. Como argumentos ele usou aqui o aumento da venda de falsificados por falta de recursos financeiros de quem compra, né? E as pessoas só usam o que os influenciadores usam. Então uma massa de pessoas sem personalidade. Então ele tem que falar sobre isso aqui. Lembre-se, essa é a tese e esses são os argumentos onde ele levantou aqui problemas. Nesse caso ele levantou problemas. No estilo SpaceX ou qualquer outra redação, o que vocês vão fazer? Parágrafo de conclusão agora. Divido introdução, desenvolvimento e conclusão. Vão dividir o parágrafo em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, faço uma retomada da tese. Aqui, ó. Isso aqui vai na introdução do parágrafo de conclusão, retomada da tese. No desenvolvimento, vai resumir os argumentos. Você vai resumir os argumentos. E na conclusão, você vai ligar os argumentos à tese. Então, o parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Retome a tese, coloca um ponto. Retome os argumentos, coloca um ponto e depois ligue tese e argumentos. Vamos ver como é que ficaria. Um exemplo aqui, ó. Olha só um modelinho para a conclusão da redação SpaceX. E aí como vocês fariam aqui? Vamos lá. Retome a tese, dessa forma, retome a tese. Em consequência disso, resuma os argumentos. Isso aqui. Assim fica provado que liguem os argumentos à sua tese. Os argumentos a tese. Vamos ver como é que ficou na prática. Dessa forma, torna-se incontestável que os influenciadores digitais ditam a moda aos seus seguidores. Aqui, ó. A tese, né? Os seguidores querem parecer com os seus influenciadores, então segue a moda deles. Agora, em consequência disso, nós vamos fazer o quê?
resumir os argumentos: falsificação, pirataria, pessoas sem personalidade. Ó. Em consequência disso, observe-se o aumento de produtos pirateados para as camadas mais carentes em busca de produtos, seriam produtos similares aos dos ídolos. Né? Agora, conclusão, eu vou ligar os argumentos da minha tese. Ó. Assim, fica comprovado que, na busca de padrões apresentados na mídia, os cidadãos intensificam o consumo, até mesmo o de produtos ilegais. Então, seria um parágrafo padrão para a conclusão da SpaceX, beleza? Vamos então para o padrão Enem. Olha só, o padrão Enem tem que apresentar uma proposta de intervenção. Na proposta tem quem vai fazer e quem é responsável pela execução da proposta. O que vai fazer, qual a ação. Por que meio, recursos, entidades, qual será o apoio. E qual a finalidade. Aí dessa finalidade, pessoal, vocês vão combater os problemas que vocês identificaram no D1 e no D2. Certo? D1 e D2. Essa vai ser a finalidade. Ok? Então vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Olha o modelinho. Ah, sim, desculpa, ainda tem o efeito. Né? Onde você quer chegar com essas ações. Então, olha só o modelinho. Diante disposto, confirma-se que... Aí aqui eu coloco o que, pessoal? Eu coloco o resumo da minha redação. O resumo de tudo isso aqui. Eu tenho que falar dos seguidores que querem parecer com os influenciadores, a tese, a pirataria e as pessoas sem personalidade. Numa frase só, vamos já ver. Em consequência disso, agora vamos começar a proposta. Quem vai fazer o quê? Deve. O que vai fazer? Por meio? Qual vai ser? Vai ter auxílio? Vai usar recursos? Vai ter apoio de entidades? Ponto. Esta ação tem por finalidade agora. Qual a finalidade, pessoal? Combater sempre os problemas que eu elenquei. Todos os problemas que eu elenquei, eu tenho que ter uma ação que combata todas elas, todos os problemas. Combater os problemas identificados no argumento. Desse modo, espera-se que agora qual o efeito? Qual o efeito? Então vamos identificar qual é o efeito, onde eu quero chegar com isso. Vamos ver na prática como é que ficaria isso aí. Então, diante do exposto, confirma-se que, lembrem-se, resumo da redação. Seguidores querem parecer com os influenciadores, tem produtos falsificados, massa sem personalidade, tudo resumido. Diante do exposto, confirma-se que a mídia de consumo causa negativos impactos psicológicos e financeiros. Então aqui, ó, os influenciadores causam negativos impactos, pessoas sem personalidades, psicológicos, né, e financeiros, falsificados, pirateados. Em consequência disso, quem? Agora quem? Congresso Nacional, ele passou a missão para o Congresso Nacional. Agora tem que ser plausível lá, tem que ser coerente. Deve o quê? O que o Congresso Nacional deve fazer? Criar lei de proteção aos usuários das redes. Opa, o Congresso Nacional cria as leis. Quem cria as leis é o Congresso, tá certo? De proteção aos usuários das redes. Por meio de qual meio? Incentivos fiscais, com recursos da União, né? Incentivos fiscais da União, com recursos financeiros. Ponto. Esta ação tem por finalidade, lembre-se, finalidade qual é? Combater D1 e D2, os problemas que eu elenquei. Qual foi os problemas que eu elenquei? Pirataria, né? Produtos falsificados e pessoas sem personalidade. Então, esta ação tem por finalidade premiar influenciadores de programas que combatessem a pirataria e o consumo de moda. Opa! Então, olha só. Ele falou sobre pirataria e consumo de moda. Faltou aqui o quê? A falta de pessoas influenciáveis? Não, tá aqui, ó. Pirataria e o consumo de moda. Então, as pessoas sem personalidade estão aqui no consumo de moda. Né? Consome apenas pela moda. Então, vamos combater esse tipo de ação. Então, ele trouxe aqui situação que combata os dois problemas. Desse modo, espera-se que, agora o efeito. Qual seria o efeito? Gerações mais conscientes, menos consumistas, sejam a realidade de um futuro próximo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que as próximas gerações sejam menos consumistas no país, né? Vou poder colocar aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Então, foi aí para vocês o nosso resuminho, nossas dicas. Estudem, preparem, olhem os modelinhos, pratiquem, que vocês irão se dar muito bem nas provas. Um abraço a todos, até a próxima aula.